1 Coríntios capítulo 16, me ajuda aqui em cima, João. Diz a palavra de Deus: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós, ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Quando tiver chegado, mandarei-os que por cartas aprovadas para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos inimigos. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. E também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e que trabalha. Folgo, porém, com a vida de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente do Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado ou anátema. Maranata, quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo chama um bocado de gente de amaldiçoado, e depois ele diz o seguinte: ó, eu amo vocês tudinho, viu? Meus irmãos, alguém já perguntou muito apropriadamente se Paulo deveria ter tomado aí um cafezinho, não é? Entre o capítulo 15 e o capítulo 16 de 1 Coríntios. Porque no capítulo 15 ele leva toda a igreja aos céus. Ele fala da vitória de Cristo, ele fala da redenção e da ressurreição de Jesus, ele fala da segunda vinda de Cristo, ele fala a respeito da derrota final dos inimigos da igreja, que o Senhor colocará e esmagará debaixo dos pés da igreja os seus inimigos. Oh glória! E ele fala a respeito da transformação e da consumação de todas as coisas, ou seja, nós, enquanto redimidos do Senhor, receberemos um corpo transformado e seremos transformados e subiremos em glória aos céus, como ele também o fará. Amém? Então aqui, quando ele escreve o capítulo 16, ele vai falar sobre um assunto que parece que não tem nenhuma conexão com o primeiro, não é? A gente começa a perceber aqui que parece que Paulo está
estava meio que tergiversando de uma coisa e outra. Mas o que Paulo na realidade está querendo nos ensinar aqui nesse capítulo é que nós somos cidadãos com duas naturezas. Nós temos uma natureza espiritual e nós temos uma natureza humana. Nós temos também duas cidadanias. Nós temos a cidadania do céu e nós temos a cidadania da terra. Ao mesmo tempo que nós temos responsabilidades enquanto a nossa vida espiritual, isso não inibe a nossa responsabilidade enquanto pessoas que vivem nessa terra. A palavra de Deus, ela trabalha no homem todo. Ela não trabalha apenas preparando o homem para o céu, isso é o principal, mas ela trabalha preparando-nos para viver de forma digna nessa terra também. Nós cremos que a nossa pátria é o céu, amém? Amém. Mas estamos aqui enquanto peregrinos, e enquanto peregrinos precisamos entender como devemos nos portar, de forma a agradar aquele que nos colocou nessa vida, não apenas para passar, mas para escrever uma história poderosa para o reino dos céus nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu vizinho: você é esse agente em transformação, que transforma tudo que está ao seu redor. Então, esse capítulo tem duas finalidades, irmãos. A primeira, a finalidade dele é a responsabilidade social que a igreja tem. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Que não está desassociada da teologia do mundo do porvir, do mundo que ainda está por vir. A igreja, enquanto militante de Cristo nessa terra, ela tem responsabilidades sociais. A segunda ideia que Paulo está querendo tratar nesse texto, nesse capítulo, é sobre os três aspectos da mordomia cristã. Paulo quer tratar a mentalidade de que nós estamos aqui como servos de Deus e como mordomos de Cristo, cuidando de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Eu tenho uma notícia boa para você, é que Deus colocou na sua vida toda a excelência da criação depositada em barros de vaso que somos nós. Deus depositou coisas excelentes, presentes e dádivas poderosas sobre a sua vida. Você pode acreditar nessa palavra? Mas eu tenho uma notícia que é boa, mas não tão boa para quem ainda não está amadurecendo na fé. É que tudo isso que Deus colocou na sua mão não é seu, é dele. E Ele deseja que nós cuidemos de forma a agradar e a multiplicar aquilo que Ele colocou na nossa mão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, o primeiro assunto que Paulo trata aqui está no versículo 1 ao versículo 4. Ficou muito claro que Paulo está falando de dinheiro. E você já percebeu que tem muita gente que se incomoda quando o pastor fala de dinheiro na igreja? Você já percebeu que ninguém se incomoda que o pastor fala de casamento? Ninguém se incomoda que o pastor fala de salvação. Ninguém se incomoda que o pastor fala sobre denúncia de pecado. Mas quando o pastor fala em dinheiro, se incomoda. É impressionante. Mas esse assunto dinheiro é um assunto que está presente em toda a Bíblia, ao ponto que Jesus faz parábolas utilizando dinheiro para explicar determinadas coisas, porque Jesus sabe que se mexer no nosso bolso a gente entende. Se mexer no nosso bolso, se mexer no nosso conforto, se mexer nisso a gente entende, e entende muito bem. Então ele começa falando sobre dinheiro, sobre o compromisso que a igreja deve ter com a ação social. Escute, queridos, aqui não tem a ver com dízimo e nem oferta, tá? Paulo inicia falando sobre a responsabilidade social. Ele não está falando de dinheiro para ir para o caixa da igreja, não é isso. Ele está falando de uma oferta que a igreja de Corinto estava coletando para enviar para Jerusalém, para os pobres da igreja de Jerusalém. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente começa a compreender que a igreja, ela não está apenas com a mão estendida para pedir, mas ela precisa estar com as mãos estendidas para abençoar. Lembra de Pedro e João quando subiram ao templo a hora nona para orar? A Bíblia diz que ali estava um homem coxo,
que não andava, e ele estende a mão dizendo: por favor, me dê uma esmola. Pedro e João imediatamente estendem a mão e respondem para ele: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, levanta e anda. A igreja não pode estar com as mãos estendidas apenas para pedir, ela precisa estar com as mãos estendidas também para abençoar. A igreja precisa ter a finalidade e a compreensão de que há uma necessidade de socorrer as pessoas mais vulneráveis que fazem parte da nossa família espiritual. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Escute bem, queridos. Quando Paulo faz esse pedido, ele não faz um pedido sem propósito, ele faz um pedido com um propósito. O propósito é que a cidade de Jerusalém, a região da Judéia, estava passando por um período de grande fome. Esse relato está em Atos capítulo de número 11. As pessoas haviam empobrecido. Lembra a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde muitos vendem as suas propriedades, onde parecia que aquela igreja estava muito bem resolvida financeiramente, e eles estavam vendendo propriedades e distribuindo com os demais, parecia ser uma igreja muito rica, agora estava com problema. Depois da morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição da igreja em Jerusalém. E agora a igreja que estava em Jerusalém, que estava sofrendo perseguição, para que não morresse nas arenas ou não fosse para os tribunais serem condenados, eles estavam fugindo. E aí eles recebem o nome de os cristãos da dispersão, porque eles estão sendo dispersos para outras regiões. Eles estão abandonando suas casas, eles estão abandonando seus trabalhos, tudo porque eles desejam continuar fiéis ao seu Deus. Eles colocam a fidelidade do Senhor acima da sua própria dignidade. Ser fiel para eles é muito mais importante do que todas as coisas. Afinal de contas, eles aprenderam isso com o pastor deles, o apóstolo Pedro. Lembra quando Pedro é interpelado no sinédrio e mandam ele parar de pregar? A resposta de Pedro é muito enfática. Ele diz: mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Eles aprenderam isso com a liderança deles. Eu preciso agradar a Deus, e agradar a Deus para mim está em primeiro lugar. E eu quero dizer para você essa noite, querido, se você é um servo de Deus, que ama a presença de Deus, agradar a Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida, mais do que qualquer outra coisa. Alguém que concorda com o que eu acabei de dizer? Diga para o seu vizinho: irmão, agrade a Deus. Isso deve estar em primeiro lugar na vida do cristão. Escute, a igreja de Antioquia, que era uma igreja pequena, recém-iniciada, já havia mandado ajuda financeira para a igreja de Jerusalém também. Agora, o apóstolo Paulo está fazendo uma coleta na igreja de Corinto. E parece que Corinto era uma igreja meio complicada para falar do assunto dinheiro. Tanto é que o apóstolo Paulo começa falando sobre um bocado de coisa que sabia que ia interessar para eles, para no final pegar a atenção deles para falar para eles uma coisa que era muito importante e que eles tinham muita dificuldade. Olhe para o seu vizinho e pergunte: como é a sua relação com o dinheiro? Escute, como é que você se relaciona com o dinheiro? O dinheiro está acima de Deus para você? E talvez você vai dizer: ah, não, pastor, mas não consegue tirar 10% para dar para Deus? E não está acima de Deus na sua vida? O dinheiro está acima do seu irmão na fé que está passando necessidade? Que é isso? Jamais, pastor. Mas não consegue comprar uma cesta básica para doar para alguém? O dinheiro está acima da sua relação familiar? Jamais, pastor. Minha família é prioridade, mas o filho está lá estressado dentro de casa e você não tem coragem de sair para comer uma pizza com ele? A família é prioridade, mas 10 anos de casado você nunca programou uma viagem, ainda que seja para se
circunstância. Mas a família é prioridade. A família está acima do dinheiro. Deus está acima do dinheiro. Mas quando sou convocado para alguma coisa, não, isso aí é para o irmão que tem, eu não. Quando o irmão está do seu lado com um sapato, misericórdia, o dedo já está aparecendo, você olha assim, olha, Deus vai usar alguém para te abençoar. Sendo que Deus quer usar você, porque foi você que se incomodou. Como é que é a nossa relação com o dinheiro? Irmão, sabe o que eu tenho acompanhado de 29 anos de fé? Sabe quem Deus mais abençoa? É quem tem a mão mais aberta para abençoar a igreja e a vida dos outros. É quem Deus mais abençoa. Aí os outros ficam dizendo assim, meu Deus, não pode. Aquele irmão só pode estar roubando. Tá, não. Ele está abençoando. Ele está provocando o reino de Deus. E o reino de Deus sempre vai reagir. A igreja precisa entender esse princípio de uma realidade espiritual, de que nós temos uma responsabilidade. Bata no seu vizinho e diga assim, você tem uma responsabilidade. Eu não tenho escolha nisso, eu tenho obrigação. Nós fazemos parte de uma família. E eu quero compartilhar com você essa noite. Nós vamos falar sobre diversos assuntos nesse capítulo, mas eu quero falar rapidamente sobre 3 princípios básicos do dar. Abra a mão, faça assim. Agora faça assim. Pronto. Dar é isso. Isso aqui é pedir. Dar. Nós vamos falar sobre 3 princípios rápidos. Primeiro, o cristão deve dar para pessoas que não fazem parte da sua igreja, mas que fazem parte da igreja de Cristo. Olha o que é que esses irmãos estão fazendo. A igreja de Corinto não tinha problema financeiro. Eles estavam numa cidade polo, onde as empresas, as indústrias estavam colocadas. Era uma cidade, era uma igreja próspera financeiramente. Mas eles enxergaram a igreja de Jerusalém que estava com problema. E a primeira atitude de Paulo foi: ei, vamos usar a nossa prosperidade para abençoar os nossos irmãos que estão em outro lugar, passando necessidade. Sabe como é o nome disso? Missões. O nome disso é missões. Escute, queridos, seja na visão evangelística, seja na visão da ação social, a motivação básica da contribuição deve ser ajudar os outros. Ajudar os outros. Mas a gente sempre vai encontrar boas razões e boas desculpas para não fazer isso. O irmão não tem porque ele não trabalha. O irmão não tem porque ele é preguiçoso. Aí a gente vai encontrando desculpas para não dar, sendo que na realidade o nosso não dar está denunciando a avareza e a mesquinhez que existe no nosso coração. Está na rua porque merece estar na rua. Se fosse por isso, hein, Alexandre? Não existia sopão, não é? Não, mas aquele pessoal está lá porque eles merecem estar. Eles estão lá porque gostam de estar. Tá, mas porque eles agem dessa forma, nós temos que errar também em não fazer alguma coisa? Não. O cristão deve ter essa motivação. A minha motivação deve ser ajudar o outro. Diga amém. Diga assim, eu recebo. Escute, querido, você não pode viver para si mesmo. O chamado para a grande comissão é um chamado à morte da independência que eu tinha. Agora eu sou um membro ativo dentro do corpo e eu trabalho para que o corpo de Cristo esteja bem, esteja crescendo, esteja atuando para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Uma igreja missionária é uma igreja viva. Pode observar, toda igreja que é envolvida com missões é uma igreja crescente, é uma igreja pujante, é uma igreja vibrante, é uma igreja entusiasmada, entusiasta,
é uma igreja que está crescendo poderosamente na terra. Quem são os outros aqui? Nesse texto, os outros são os irmãos da igreja de Jerusalém, que precisam de ajuda. Segundo princípio do dar, divulgue as necessidades. Verso de número 1, pode colocar para a gente, por gentileza. E havia entre os fariseus um homem chamado, me ajude, capítulo 16, versículo 1, me ajude. 1 Coríntios é o livro que nós estamos, me ajude. Meu Deus, fique nervoso não. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. Olha a linguagem que Paulo vai utilizar com aquela igreja. Irmão, imagina se eu chegasse aqui dizendo para você o seguinte: ó, irmão, estou ordenando que você tire uma parte da sua prosperidade, porque nós vamos agora numa outra igreja, numa outra cidade que está passando por necessidade, e nós vamos dar o nosso dinheiro para essa igreja. Eu tenho certeza que muita gente nem aqui ficava mais, e era sair da igreja. Olha como Paulo está tratando esse assunto. Ele está divulgando o assunto. Escute, fale para o seu vizinho assim: olha, irmão, eu sei que você não gosta de ouvir determinadas coisas, mas isso tem que ser falado. Eu sei que a igreja não gosta muito de ouvir quando mexe no bolso da gente, mas a Bíblia está dizendo que para que haja uma resposta tem que haver uma divulgação. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Amo quando você olha para mim com essa cara querendo me pegar lá fora. A primeira orientação é que as necessidades devem ser divulgadas de maneira clara e precisa. Paulo não teve receio de contar para a igreja de Corinto que ele precisava de dinheiro. Imagina se eu chego aqui dizendo para você: irmão, eu preciso de dinheiro. Aí você ia dizer para mim: vá trabalhar, pastor. Aí eu ia te dizer: mais do que eu já trabalho. Você está entendendo aqui? Mas para que Paulo está precisando de dinheiro? É para ele? É para suprir as necessidades dele? Paulo é altruísta. Paulo não está preocupado somente com a sua existência. Paulo está preocupado com o que Deus se preocupa. Deus se preocupa com gente. Eu vou dizer uma coisa para você essa noite que está nesse lugar, irmão. Deus se preocupa com essa situação que você está vivendo. Deus se preocupa com a situação da sua família, da sua casa. Deus se preocupa com a nossa condição financeira, com as nossas desorganizações. Deus se preocupa, porque Ele ama nos ver bem, Ele quer ver o nosso bem-estar. Amém? Para Paulo, não é apenas dinheiro, e não é direito também. Para ele é uma questão de autoridade. Tanto é que ele dá uma ordem para a igreja. Ele diz o seguinte: olha, como ordenei às igrejas da Galácia. Escute, irmão, dar para causas cristãs é uma obrigação que nós temos. Esses dias agora eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa me perguntou: pastor, por que eu devo ajudar a obra de Deus? Por que eu não posso, por exemplo, usar o dinheiro que eu iria destinar para a obra de Deus e ajudar a minha família? Eu perguntei para essa pessoa o seguinte: querido, você contribui com os seus impostos voluntariamente ou obrigatoriamente? A pessoa me respondeu o quê? Obrigatoriamente. Desse jeito. E eu perguntei: você recebe de volta os benefícios que o governo deveria te dar? A pessoa disse: né? Eu disse: pois é, né? E na obra de Deus a gente só dá 10
só ajuda alguém, mas recebe na nossa vida todos os benefícios da promessa de Deus para nós. Ou não é, irmão? Ou não existe uma satisfação muito grande no coração quando, por exemplo, a gente ajuda um irmão na fé? Não existe esse sentimento de satisfação? E responda para mim, você que já fez isso, se o Senhor sempre não te surpreende de uma forma poderosa e exponencial. Sabe por quê? Porque as reservas de Deus sempre serão infinitamente maiores do que as suas. E quando você faz isso, automaticamente você está provocando o reino de Deus, que vai reagir em teu favor. Aleluia! Então, nós devemos divulgar as necessidades, devemos dizer para que precisamos, qual é o propósito de uma arrecadação específica, e mais do que isso, ter uma transparência a respeito dessas coisas. Terceiro motivo, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Está incentivando sistematicamente a respeito da contribuição. Paulo propôs um plano funcional para que a igreja de Corinto pudesse efetivamente, sistematicamente, constantemente contribuir. Ou seja, Paulo não cansava de falar a respeito desse assunto. Talvez por isso ele tinha uma oposição muito grande dentro da igreja de Corinto. Outra coisa, a contribuição deve ser proporcional. Deixa o mesmo versículo. Cada um de vós ponha de parte aquilo que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dê menos. Mas ninguém fique sem dar. Cutuca o seu vizinho e diga assim: recebe, irmão. Oh, glória! Vai baixar aqui o pregadorzinho lá na rua. Terra! Recebe! Cada um deve dar. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Mas todos devem participar. Outra coisa, capítulo 16, versos 3 e 4. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovarmos. Ou seja, havia dentro da igreja de Corinto uma auditoria. Tudo que ia fazer, eles se reuniam e aprovavam as coisas, para levar a vossa dádiva para Jerusalém. Verso 4. E se valer a pena que eu também vá, e irão comigo. Paulo está querendo ser o mais transparente e honesto possível para lidar com o dinheiro das pessoas. Segunda coisa a respeito desse texto, saindo da parte do dinheiro, nós vamos entrar também na mordomia do tempo. Versículo 5 ao 6. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Escute, queridos, o apóstolo Paulo recomenda sobre a necessidade de nós usarmos o nosso tempo sabiamente. Deixa eu falar uma coisa para você, e te digo isso com todo carinho, como um irmão mais velho falando a irmãos mais novos. Pastor, mas eu sou mais velho do que tu, conhecendo do mesmo jeito. Essa história de você dizer que não tem tempo é desculpa sua. O que você não tem é prioridade. Todas as vezes que você diz, não vim para a igreja, ou não fiz aquilo porque não tive tempo, é desculpa. Eu tenho tempo para tudo aquilo que é prioridade na minha vida. Amém? Alguém diz assim, não tenho tempo para fazer isso, mas se você cair doente,
você vai ter que encontrar tempo, inclusive para deixar de trabalhar, para cuidar da sua saúde. Pastor, a gente só vem para esse culto para sofrer? Escute. Vede prudentemente como andais, não como a nécios, e sim como a sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quem escreveu isso, se não me engano, foi Tiago. Paulo era tão cuidadoso, irmãos, no seu uso do tempo, como ele era cuidadoso também no seu uso com o dinheiro. Porque quem sabe cuidar de uma coisa, sabe cuidar de outra também. Quem sabe cuidar de dinheiro, entende que tempo é dinheiro também. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Matar o tempo é uma das principais atividades da sociedade moderna. Ou não? Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem uma hora para ficar nesse troço aqui falando com alguém no WhatsApp. Você não tem tempo para orar, mas você tem tempo para ficar 2 horas olhando no Instagram para a vida dos outros e perguntando por que a tua vida não é igual a dos outros. Essa sociedade moderna tem se especializado em gastar o tempo. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: o tempo é curto. Eu não sei se você tem percebido, nós já estamos entrando no 9º mês do ano de 2019. O ano está acabando. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós fizemos para Deus esse ano? Para quem nós pregamos? A quem nós evangelizamos? A quem nós discipulamos? Quem nós acompanhamos na sua vida cristã? Amo esse silêncio, porque quando o silêncio está desse jeito, é sinal que Deus está falando. Diga para o seu vizinho: aproveite o tempo, não mate o tempo. Escute, queridos, nós não podemos usar mal o tempo e nem perder as oportunidades que Deus está abrindo para a sua igreja entrar. Aleluia! Paulo informa a igreja de Corinto sobre os seus planos de sua futura viagem para visitar a igreja. Ele faz planos, mas reconhece que eles só se realizarão se Deus permitir. Repita comigo: todo plano, diga, pode ser melhor, todo plano deve estar debaixo da direção de Deus. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer nada, porque a gente fica numa falsa desculpa dizendo: estou esperando Deus falar, estou esperando Deus agir, estou esperando Deus abrir uma porta, sendo que Deus já abriu uma porta grande, proveitosa para você passar, e está dizendo vai, e você está dizendo estou esperando Deus. Escute, queridos, há 2 termos aqui. O primeiro é extremo, são os que não fazem planos, porque diz em Provérbios 16 que o homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta. Então, se do Senhor vem a resposta, não vou fazer planos, eu vou esperar ele falar primeiro. Mas o texto de Provérbios 16 está dizendo que ao homem compete fazer planos. E o segundo extremo qual é? É fazer planos, mas não submetê-los à direção de Deus. Diga para o seu vizinho: faça plano, irmão. Diga para ele: sonhe. Diga: queira crescer, mas submeta os seus planos debaixo da direção de Deus. Aleluia! Escute, a necessidade de aproveitar as oportunidades é o que Paulo está dizendo. Eu preciso usar o meu tempo e os meus planos para aproveitar as oportunidades que Deus abre. No versículo 8 e 9, ele vai falar a respeito das portas que Deus abre. E eu quero declarar que Deus vai abrir porta para você que está aproveitando bem o tempo em nome de Jesus. Eu quero declarar que Deus vai abrir porta para você que está aproveitando o tempo, que está entendendo o que Deus está falando. Se prepare para passar por portas que Deus vai abrir. Paulo vê as oportunidades, uma porta grande e oportuna que
Deus abriu para o trabalho. Mas ele também sabe que vai haver dificuldade nessas portas que ele vai entrar. Sabe por quê? Porque no versículo de número 9 ele diz que o problema é que tem opositores. O problema das oportunidades é que vai haver pessoas que são contra o trabalho, são adversários da obra. Mas sabe o que acontece, irmão? Se Deus te abre uma porta para entrar, Ele vai te dar os subsídios necessários para que você possa agir e vencer os opositores da obra de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus pela palavra, que os opositores vão cair por terra em nome de Jesus, que Deus vai envergonhar Satanás, e nós vamos entrar pela porta oportuna que Ele está abrindo para nós como igreja, e nós vamos vivenciar tudo aquilo que Ele tem para nós. Você concorda comigo? Mas escute, quem são esses opositores que Paulo está dizendo? Primeiro, as forças espirituais da maldade, que ele lista no livro de Éfeso. Escute, irmão, vou te falar uma coisa. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, existem milícias de demônios trabalhando e conspirando contra a obra de Deus na nossa vida. Mas eu quero dizer uma palavra de Deus para a sua vida: eles cairão de um por um diante de você, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, e somente com os teus olhos contemplarás a provisão, a resposta e o livramento de Deus para a sua vida. Se tem alguém que concorda, mas há uma outra oposição também. Há uma oposição de uma associação que foi criada, liderada por Demétrio, mas não é o Demétrios, viu? Facção dentro da igreja, gente que se levanta, que se opõe contra a visão que Deus entregou para a igreja. Pessoas que não trabalham para ajudar, são aqueles que não fazem, não querem fazer e atrapalham aqueles que fazem. É disso que Paulo está falando também, de gente que se levanta para atrapalhar o projeto de Deus, irmão. Mas eu vou te dizer uma coisa: se a morte não foi capaz de parar a igreja, se a perseguição de Nero não foi capaz de parar a igreja, se a dispersão das pessoas que aceitaram a Cristo no início da igreja não foi capaz de acabar com a igreja, se Satanás não foi capaz de destruir a igreja, eu quero dizer uma coisa para você: a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. A igreja vai continuar marchando em direção à Canaã celestial, fazendo a sua missão na terra. Tem alguém me entendendo aqui, querido? Adora a Deus nesse lugar. Não adianta Sanbalat e Tobias se levantar contra a obra de Deus, querido. Deus sempre vai fazer a igreja permanecer de pé. A igreja sempre estará de pé. Aleluia! Como igreja do Senhor, como povo de Deus, Satanás não vai destruir você, não vai destruir sua casa. Toda arma preparada, forjada contra a sua vida, não prosperará. Mas havia também uma outra oposição. Havia a hierarquia judaica, ou seja, a religiosidade, que trabalhavam contra o ensino claro das Escrituras. Escute, irmão, a presença de oposição não indica que os nossos desafios não estão debaixo da vontade de Deus. Eu ouvi isso, uma coisa que eu achei muito bonitinha, e é verdade. Crente, irmão, é igual massa de pão: quanto mais bate, mais cresce. É igual milho de pipoca, coloca na pressão ali, meu irmão, que rapidinho começa a pular, crescendo, para a glória de Deus. Diga para o seu vizinho: nada vai parar a tua missão, nada vai parar a tua caminhada, a gente vai continuar para a glória de Deus. Toda frieza espiritual
Senhor. Escute, tanto o crente como a igreja deveriam sempre perguntar: quais são as oportunidades que Deus está nos dando hoje? Quais são as oportunidades que Deus está nos dando hoje para conquistar o reino de Deus? Qual é a porta que Ele está abrindo? Qual é o lugar que Ele está nos conduzindo? Aonde nós estamos entrando? Deus abriu uma porta de uma escola para mim agora. Ontem e hoje, as 2 aulas que eu dei para todas as turmas de ensino médio, eu falei sobre o assunto ser filho e as suas complexidades, e aproveitei para colocar a teologia dentro da filosofia. Sabe o que foi que aconteceu dentro de sala de aula? Vários alunos chorando. E a coordenação veio me perguntar: o que foi que aconteceu, professor? Eu disse: não sei. Eu apenas dei uma aula, aproveitando a oportunidade para pregar o Evangelho. Diga para o seu vizinho: aproveite as oportunidades. Qual é a porta que Deus abriu hoje? Ei, ei, ei. Quem Deus te apresentou hoje? Quem cruzou pelo teu caminho hoje? Quem bateu na tua porta hoje? É a oportunidade que Deus está abrindo para você pregar o Evangelho. Se tem alguém entendendo, me ajuda a adorar a Deus nesse momento. Irmão, eu não tenho tempo para estar nisso aqui não. Mas não deixo sair de mão vazia quem me procura por aqui não. É a oportunidade que eu tenho para falar para alguém: você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa frutificar para Deus. Em vez de ficar reclamando dos obstáculos: ah, meu Deus, eu não consigo, é muito difícil a caminhar. Nós deveríamos usar as oportunidades e deixar os resultados com o Senhor. Posso confessar uma coisa para você? Quantas e quantas vezes eu desci desse púlpito frustrado depois de pregar, e aí Deus me repreende imediatamente dizendo: deixa o resultado comigo. Tiago, você é apenas um cano sujo que transmite água limpa. A palavra é minha, o efeito é meu, e ela não vai voltar para mim mesmo vazia. Eu estou sentindo Deus aqui. Meu Deus, que alegria hoje nesse lugar. Terceiro aspecto dessa mensagem para a gente encerrar é que esse capítulo também fala a respeito da mordomia cristã e dos meus relacionamentos, versículo 10 ao 24. E se for Timóteo, quem era Timóteo para Paulo, irmão? Repita comigo: filho na fé. Timóteo para Paulo era filho na fé. Vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, quem é Apolo para Paulo? Cooperador no Evangelho e alguém que ele também gerou para Cristo. Roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Parece que Apolo estava meio igual alguns crentes da igreja: vai para a igreja por quê, irmão? Não estava com vontade não. Hashtag fica a dica. Não teve vontade de ir agora. Diga para o seu vizinho assim: você não vive pela vontade sua, irmão, você vive pela vontade de Deus. Irá, porém, quando se lhe oferecer uma boa ocasião. Rocha, vigiai. Diga para o vizinho: vigia, vigia, crente. Diga para ele: esteja firme na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos todas as vossas
vossas coisas sejam feitas com amor, caridade e amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Caia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Para por aqui, porque a leitura é longa. Mas vocês já entenderam que Paulo aqui agora está falando de relacionamento. Amém? Amém. Repita comigo, eu preciso valorizar as pessoas. Agora diga assim, amém. Amém. Eu contei uma vez aqui, vou contar de novo, bem rapidinho. Um meninozinho que vivia numa igreja, um adolescentezinho, o pastor era recém-chegado, pregava todo o culto, e o meninozinho sentado lá atrás. Ficava assim o tempo todo. Quem estava aqui quando eu contei essa história? Mário não estava. E o pastor se incomodando, ô menino endemoniado. Como é que pode, rapaz? Eu estou pregando esse menino, tampando a orelha, não quer ouvir a palavra de Deus. Diz que ele viu a primeira, viu a segunda, viu a terceira. Hoje eu prego esse menino. Eu vou expulsar esse demônio da vida dele. Nem sabia ele que o demônio estava na vida do pastor. Foi lá falar com o menino e disse assim: menino, que conversa é essa, rapaz? Que toda vida que eu prego, tu fica colocando a mão no teu ouvido, rapaz. Não quer ouvir a palavra, não, é? É não, meu pastor. Sabe por que eu coloco a mão aqui, meu pastor? É para que quando a palavra entre no ouvido, não saia por outro e desça pro meu coração. Entendeu? Então, deixa Deus falar e coloca a palavra no teu coração hoje. Não deixa sair, não, irmão. Coloca a palavra no teu coração. A gente tem que valorizar as pessoas, amém? Paulo não era apenas um ganhador de almas, ele era um fazedor de amigos. Ele aprendeu isso com quem? Com Jesus. Lembra que Jesus disse uma vez para os seus discípulos: já não vos chamo servos, chamo de amigo, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu Senhor. Ele não estava apenas preocupado em fazer discípulos, ele queria ganhar amigos também. Paulo era um mobilizador de pessoas para se envolverem na obra de Deus. Eu falei isso aqui hoje, na nossa reunião ministerial. O nosso coração precisa estar aberto para mais alguém, amém, irmão? Abra o seu coração para mais alguém, envolva mais alguém na sua vida. Queira envolver alguém na obra que você está fazendo para Deus. Escute, dinheiro e oportunidades não tem nenhum valor se não tiver pessoas envolvidas nisso. Para que você quer tanto dinheiro? Para não ter ninguém? Para não ter propósito nenhum? Para que você quer oportunidade? Para não envolver ninguém nelas. Escute, irmão, o maior patrimônio de uma igreja não é um prédio, mas é as pessoas que estão dentro dela. Todo mundo que chega aqui diz assim para mim: pastor, que igreja linda. Aí eu digo: é porque você ainda não viu ela entrando. Pouca gente entendeu, né? As pessoas chegam aqui durante o dia e olham: uau, pastor, que igreja bonita. Eu disse: pena que você ainda não viu a verdadeira igreja que ainda está entrando. Você está entendendo, irmão? O maior patrimônio que nós temos aqui não são prédios, não são carros, não são posses, são pessoas. Escute, Jesus investiu todo o seu ministério em pessoas. Ele morreu por quê? Por pessoas e não por coisas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Amém. Escute, se as pessoas estiverem preparadas, no caso aqui igreja, Deus irá suprir tanto as necessidades que nós temos de dinheiro, como de oportunidades para realizar a obra. Irmão, eu tenho uma obsessão tão grande por pregar o Evangelho, que eu já disse para Deus: pode me usar, Deus. Pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser fazer.
pode me levar para onde o Senhor quiser levar. Porque existe uma verdadeira obsessão no meu coração por pregar o Evangelho. E diz o ditado popular do evangeliquez que a igreja é a cara do seu pastor. E eu vi isso, não em toda a igreja, mas eu vi isso em uma parcela da igreja, que foi para o São Bernardo, para o meio da rua, e viu o que Deus pode fazer quando a igreja age. 12 pessoas receberam a Jesus como Salvador. Mas há uma coisa que me inquieta, que tira o meu sono, e está aqui a minha esposa de prova. Onde é que essas pessoas estão? Cadê os desviados da casa de Deus? Cadê as pessoas que vêm aqui domingo após domingo, que a gente não conhece, não sabe da vida delas, não sabe o que elas passam, não sabe as batalhas que enfrentam para estarem de pé diante do seu Deus? O maior patrimônio de uma igreja são pessoas, e nós devemos aproveitar o nosso tempo e o nosso dinheiro para investir naquilo que Deus ama. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou contribuindo com um grande projeto chamado Reino de Deus na Terra. Escuta, irmão, eu tenho um sonho muito grande, e esse sonho eu decidi viver junto com vocês. Eu decidi viver esse sonho junto com vocês. Eu tenho renunciado a minha vida por causa de Deus em primeiro lugar, mas para viver com vocês essa realidade. Esse ano eu rejeitei de novo a oportunidade de voltar para a Europa, porque eu tenho uma palavra de Deus de fazermos uma grande obra para o Senhor. E é por causa disso que eu não canso de falar as mesmas coisas para vocês, porque eu sei aonde Deus quer nos levar. Fique de pé em nome de Jesus. Carinhosamente, pegue na mão do seu vizinho, diga para ele assim: querido, desperta. Diga para ele: desperta o dom de Deus que há em você. Escuta, começa a usar tudo aquilo que Deus te deu em favor da obra do Senhor. Faça como o irmão Samuel, que comprou um carro que é uma picape bem novinha e colocou à disposição da obra do Senhor para carregar a cadeira. Faça como alguns irmãos que estão deixando a sua quarta-feira de tarde, que era livre para descansar, para vir limpar a igreja. E talvez você olhe para mim e pergunte assim: pastor, mas o que limpar a igreja tem a ver com cuidar de gente? Nós limpamos isso aqui para receber pessoas. Nós reformamos ministério infantil para receber o futuro da igreja. Quando se mexe na treliça, estrutura, é sempre pensando na videira que é a igreja. Diga para o seu vizinho: desperte para essa realidade, irmão. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia.
Do que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Se você sabe, cante. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar.
É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Levante a sua mão. Adore o seu Deus, querido. Exalte o seu Deus. Libere para Ele palavras nesse momento. Diga para Ele o quanto você o ama. Diz que espera no Senhor. Novas forças obterão. Para finalizar, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer. Eita, tem oferta? Vocês querem ofertar hoje? Só oferta se vocês quiserem. Bom, o culto, o Cisco falou, né? Vamos ofertar então. Vamos ofertar.